Olá, família do canal Reflexões dos Avós. Antes de começarmos essa história emocionante e surpreendente da Dona Lourdes, eu preciso deixar um recado rápido aqui para vocês. Para quem ainda não sabe, nós temos outro canal irmão com o nome Reflexões dos Idosos. É o mesmo trabalho, as mesmas histórias verdadeiras que vocês amam, só que agora a gente está dividindo o conteúdo entre os dois canais. Então pode acontecer de você vir aqui e não ter vídeo novo, mas lá no outro canal ter. Ou vice-versa, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, o link direto para o canal Reflexões dos Idosos. É só clicar, se inscrever por lá também e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma história dessas que emocionam e fazem a gente refletir sobre a vida. Falando em sininho, a gente tem recebido muitos comentários de inscritos reclamando que o YouTube não está notificando o povo mesmo com o sininho ativado. Infelizmente, isso é um problema da plataforma que foge do nosso controle. Então, o jeito é dar uma olhadinha nos dois canais sempre que você puder, combinado? Agora, deixa aquele like da confiança pra gente, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essas histórias. E pode começar, Dona Lourdes, desabafe aqui com a gente. Estamos todos ansiosos para escutar a senhora. 81 anos é muita coisa para carregar nas costas, minha filha. Muita coisa mesmo. Tem dia que eu acordo e o corpo reclama de tudo, dos joelhos, da coluna, das mãos que já não fecham direito. Mas a cabeça funciona, que é uma beleza. E às vezes eu queria que não funcionasse tão bem, sabe? Porque tem memória que a gente preferia deixar quieta lá no fundo, coberta de poeira, trancada numa gaveta que ninguém abre. Só que essa história precisa ser contada. Eu guardei por tempo demais. Meu nome é Lourdes. E o que eu vou contar agora é sobre a vez que a minha própria família, a família do meu primeiro marido, fez uma traição tremenda comigo. Vai vendo, minha filha. Era 1980. Eu tinha 35 anos e vivia numa cidade do interior, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e a fofoca chega antes da pessoa. Morava com o Sebastião, meu marido, casados há 12 anos. Tínhamos 3 filhos, o Ricardo, de 9, a Andréia, de 6, e o caçulinha, o Juninho, de 3. Sebastião Júnior, na verdade, mas todo mundo chamava de Juninho. A gente vivia modesto, mas vivia com dignidade. Tinha comida na mesa todo dia, roupa lavada, casa limpa, criança calçada. Não era rico, não era pobre. Era aquele meio do caminho que no interior a gente chama de bem de vida, sem ser de fato. O Sebastião tinha uma lojinha. Ficava na rua principal, perto da praça da igreja. Vendia de tudo um pouco. Arroz, feijão, óleo, sabão, vassoura, caderno de escola, linha de costura. Uma loja de secos e molhados, como chamavam. Ele abria às 7 da manhã e fechava às 7 da noite, de segunda a sábado. Domingo só descansava porque eu insistia, porque se dependesse dele, abria domingo também. Eu ajudava no balcão. Ficava lá de manhã, atendia às freguesas, anotava fiado num caderninho de capa dura que tinha o nome de cada cliente. O Sebastião confiava demais nas pessoas. E eu ficava ali conferindo porque alguém precisava ter pé no chão. Eu conhecia cada cliente pelo nome, sabia quem pagava certinho no dia 5 e quem dava desculpa no dia 30. O cheiro daquela loja. Meu Deus, café torrado, sabão em barra, querosene, rapadura, tudo misturado. Até hoje, quando eu sinto cheiro de café forte, me vem aquela imagem. O balcão de madeira escura, a balança de ferro com os pesos do lado, as prateleiras até o teto com lata de goiabada empilhada. Sebastião era um homem bom, trabalhador como poucos. Acordava antes de mim e eu já acordo cedo. Ele carregava os sacos de mercadoria nas costas, organizava o estoque, varria a calçada da loja, cumprimentava cada pessoa que passava. Era querido na cidade inteira. Todo mundo gostava dele. Tinha uma risada larga, daquelas que a gente ouvia da outra calçada, e era bom pai.
Brincava com as crianças, carregava o Juninho no ombro, ajudava o Ricardo com lição de casa, mesmo cansado. Mas tinha um defeito grande. Confiava demais nos irmãos. O Antônio era o mais velho dos três. Devia ter uns 45 na época. Homem grande, barrigudo, voz grossa, daqueles que fala alto para parecer importante. Eu nunca gostei dele. Tinha um jeito de olhar para o lado quando conversava, como se estivesse calculando alguma coisa o tempo todo. E a mulher dele, a Aparecida, era igual. Sorriso na cara e faca nas costas. O Valdecir era o caçula, uns 32. Esse era diferente. Mais quieto, mais, como eu digo, mais frouxo. Não tinha opinião própria. O que o Antônio mandava, ele fazia. A mulher dele, a Neuza, era até boa pessoa, mas tão manipulada quanto o marido. Eu falava pro Sebastião, cuidado com seus irmãos. O Antônio vive pedindo dinheiro emprestado e nunca devolve. O Valdecir aparece toda semana querendo mercadoria fiada. Mas Sebastião me olhava com aqueles olhos mansos e dizia: família é sagrado, Lourdes. Irmão é irmão. Irmão é irmão. Se eu pudesse voltar no tempo, minha filha, eu gritava na cara dele que aqueles dois não eram irmãos. Eram urubus esperando a carniça. Mas eu não gritei. Eu engoli e fiquei quieta porque naquela época, mulher casada não discordava do marido em público. E nem em casa, se fosse para falar mal da família dele. A gente engolia e rezava. Eu rezava muito. Ia na missa todo domingo, levava as crianças, acendia vela para Nossa Senhora. Pedia proteção, pedia saúde, pedia que aquela vidinha simples continuasse assim. Simples e boa. Com o Sebastião do meu lado, com a lojinha dando certo, com as crianças crescendo. Não pedi muito. Só que continuasse. E não continuou. Era uma terça-feira de março. Quente que só Deus sabe. Daqueles dias que o sol castiga desde cedo e à tarde o calor fica pesado, grudento. Parece que a gente está respirando dentro de uma panela tampada. O Sebastião tinha aberto a loja de manhã como sempre, mas na hora do almoço voltou para casa com a cara diferente. Sentou na cadeira da cozinha e ficou quieto. Não comeu. Eu servi o prato dele. Arroz, feijão, carne moída com batata. E ele ficou olhando para o prato como se não reconhecesse o que era comida. Perguntei se estava passando mal. Ele disse que não, que era só cansaço. Mas a mão dele tremia. Tremia de leve, segurando o garfo. E eu vi. Vi e não disse nada porque ele não gostava que eu ficasse em cima. Voltou para a loja. Eu fui arrumar a cozinha, dei banho no Juninho, ajudei a Andréia com o dever. O Ricardo estava na escola. A tarde foi passando. Umas 4 horas eu fui até a loja levar café para o Sebastião, como fazia sempre. Encontrei ele encostado no balcão, suando frio, a camisa encharcada, os lábios meio roxos. Meu coração disparou. Eu larguei a garrafa de café no chão e agarrei ele pelo braço. Falei: senta aqui, calma, eu vou buscar ajuda. Ele sentou num caixote e me olhou com uma cara que eu nunca esqueço, uma cara de medo verdadeiro. E Sebastião não era homem de ter medo de nada. Saí correndo pela rua. Naquela época não tinha telefone em casa, não tinha celular, não tinha nada. O telefone mais perto era na farmácia, 2 quadras dali. Cheguei suando, tremendo, pedi pro farmacêutico ligar pro doutor. Ele ligou. O doutor disse que ia assim que pudesse. Como se o meu marido tivesse uma dor de barriga qualquer. Voltei correndo pra loja. O Sebastião estava no chão. De costas no chão, os olhos abertos, ofegando. Uma vizinha já tinha visto e estava do lado, abanando ele com um pedaço de papelão. Eu me ajoelhei e pus a cabeça dele no meu colo. A pele dele estava gelada apesar do calor. Gelada e cinzenta. Como se a vida tivesse sendo sugada por dentro. As crianças apareceram. Não sei quem trouxe. A Andréia começou a chorar baixinho, daquele choro de criança que não entende, mas sente. O Ricardo ficou parado na porta, sério, olhando com os olhos já aguando. O Juninho estava no colo de uma vizinha, querendo descer, chamando pai, pai, pai. Meu marido amoleceu no meu colo, sem mais nem menos ficou muito pesado.
Eu já imaginei o pior. Chamei muitas vezes, dei uns tapas na cara dele de leve, chorei demais. Não conseguia parar. Minhas crianças também choraram em cima do pai. O doutor chegou quase 3 horas depois. 3 horas, que duraram uma vida inteira. Quando ele ajoelhou do lado do Sebastião, examinou, ouviu o peito, mediu a pressão, levantou e me olhou com uma cara que eu já conhecia. Não precisava falar nada, mas falou: Dona Lourdes, foi um infarto fulminante. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Eu não gritei, não desmaiei. Eu fiquei ali, com a cabeça dele no meu colo, alisando o cabelo dele que já estava ficando branco nos cantos, e fiquei muda. O mundo inteiro ficou mudo. Eu ouvia a Andréia chorando, o Juninho chamando, as vizinhas rezando, mas tudo parecia vir de longe, como se eu tivesse debaixo d'água. Sebastião morreu com 38 anos. 38. Um homem forte, trabalhador, que nunca reclamou de dor na vida. O coração parou assim, de repente, sem aviso, sem chance de despedida. O velório foi na salinha da igreja. Noite inteira. Eu fiquei sentada do lado do caixão, sem soltar a mão dele. A mão já fria, já dura, mas eu não soltava. As mulheres da vizinhança trouxeram café, trouxeram bolo, rezaram terço. O padre Cícero veio, fez oração, disse que Deus tinha seus desígnios. Eu queria dizer que os desígnios de Deus tinham levado meu marido de 38 anos e deixado 3 crianças sem pai. Mas não disse. Engoli. Como engolia tudo. No enterro, as crianças. Meu Deus, as crianças. O Ricardo chorou tanto, mais tanto, que eu quase morri de dó dele. A Andréia a mesma coisa. E o Juninho, coitadinho, queria saber quando o pai ia acordar. 3 anos de idade. Que judiação. E os cunhados apareceram. Os 2. De terno escuro, cara de sofrimento, abraçando a mim, abraçando as crianças. O Antônio me segurou pelos ombros e disse com aquela voz grossa: Fica tranquila, cunhada. A gente tá aqui, vai cuidar de tudo. Você não precisa se preocupar com a loja. O Valdecir do lado balançando a cabeça, repetindo: fica tranquila, a gente resolve. A Aparecida me trouxe um copo d'água com açúcar. A Neuza segurou o Juninho no colo. Tudo muito bonito, tudo muito cuidadoso, tudo muito ensaiado, eu penso hoje. Eu estava destruída. Não dormia, não comia, não pensava direito. Tinha 35 anos, 3 filhos pequenos, e o chão tinha aberto debaixo dos meus pés. Quando o Antônio disse que ia cuidar da loja até eu me recuperar, eu aceitei. O que mais eu ia fazer? Eu não conseguia nem levantar da cama. Não conseguia olhar para o lado da cama onde o Sebastião dormia sem sentir que o ar sumia dos pulmões. Aceitei porque estava fraca. E eles sabiam que eu estava fraca. Contavam com isso. 15 dias depois do enterro. 15 dias. O corpo do Sebastião ainda estava quente na memória, a terra do cemitério ainda estava fresca e eles já tinham o plano pronto. Era de manhã cedo, umas 6:30, o sol mal tinha aparecido. Eu estava na cozinha, esquentando leite pro Juninho quando bateram na porta. Batida forte, de homem. Abri e era o Antônio com o Valdecir atrás, os 2 de camisa social. O Antônio com uma pasta de couro embaixo do braço. Nunca tinha visto ele com pasta de couro na vida. Entraram sem eu convidar. O Antônio sentou na cadeira da sala como se fosse a casa dele, abriu a pasta, tirou uns papéis e espalhou na mesa. O Valdecir ficou de pé perto da porta, olhando para o chão, mexendo na aliança. Esse sempre foi covarde. Não olhava na cara de ninguém quando estava fazendo coisa errada. O Antônio começou a falar. Disse que tinha ido num advogado, que conversou sobre a situação da loja, que pela lei a loja não era só do Sebastião porque tinha sido herança do pai deles. Que os 3 irmãos tinham parte. Que ele e o Valdecir tinham direito a 2/3 e eu e as crianças só a 1/3. Mostrou os papéis, cheios de palavra difícil, cheios de carimbo. Eu olhei para aquilo e não entendi nada. Nada. Eu tinha estudado até a 4ª série, minha filha. Sabia ler,
Sabia escrever, sabia fazer conta de cabeça melhor que muito diplomado, mas aquele linguajar de cartório era outra língua. Perguntei o que aquilo significava na prática. Significa que a gente vai administrar a loja e te dar a tua parte todo mês, ele disse. A gente cuida do negócio e você cuida das crianças. É melhor para todo mundo. Eu senti um frio na barriga. Aquele frio de quando a gente sabe que alguma coisa tá errada. Olha, tinha herança sim, viu? Tinha. Mas não era do jeito que ele estava falando ali, não. Eu já te explico isso direitinho, com calma, para você entender toda a safadeza. Mas naquela hora, minha filha, eu estava tão perdida, tão cansada, tão destruída por dentro, que não tive força para discutir. Assinei onde ele mandou assinar. Assinei com a mão tremendo, com o Juninho puxando minha saia, com o Antônio empurrando papel atrás de papel, dizendo aqui, 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 assina aqui também. Assinei sem ler, sem entender, sem ter ninguém do meu lado para dizer. Não assina isso, mulher. Uma semana passou, 2. Eu fui até a loja numa manhã para ver como estavam as coisas. Ia levar marmita pro almoço, como fazia quando o Sebastião era vivo. É loucura. Mas eu senti vontade, aquela impressão, sabe? De que ele estaria ali me esperando. Cheguei na porta e a chave não entrou. Tentei de novo. Não era a mesma fechadura. Tinham trocado a fechadura. Fiquei ali parada na calçada, segurando a marmita, olhando para a porta daquela loja que eu tinha ajudado a construir. A tinta verde da fachada que eu mesma tinha escolhido. O letreiro que o Sebastião mandou pintar, Mercearia São Sebastião. Tava tudo igual, tudo no lugar. Só que eu não entrava mais. O Antônio apareceu vindo da esquina. Deve ter me visto pela janela. Chegou perto, cruzou os braços e disse com todas as letras, olhando nos meus olhos. Agora é nosso, Lourdes. Mulher não sabe tocar negócio, disse assim, com essa frieza, na cara da viúva do próprio irmão, 15 dias depois do enterro. Eu senti as pernas amolecerem. A marmita quase caiu da minha mão. Olhei para o Valdecir que estava dentro da loja, atrás do balcão onde eu ficava, e ele virou a cara. Não olhou para mim. Não disse uma palavra. Voltei para casa andando devagar, com aquela marmita na mão e o coração estourando no peito. Eu entendia agora. Entendia tudo. Os papéis, a pressa, a pasta de couro, o advogado misterioso, a conversa macia de "Fica tranquila, cunhada". Era tudo armação, desde o velório, desde antes do velório, talvez. Enquanto eu chorava a morte do meu marido, eles já estavam planejando como roubar o que era meu. Cheguei em casa e sentei no chão da cozinha. Não na cadeira, no chão. Porque era lá que eu sentia que pertencia naquele momento, no chão. O Ricardo chegou da escola e me encontrou ali. Perguntou o que aconteceu. Eu olhei para aquele menino de 9 anos, com a mochila nas costas e a cara preocupada, e não consegui explicar. Disse que estava com dor de cabeça. Ele não acreditou. Já era esperto demais para acreditar. Mas fingiu que acreditou, para não me fazer sofrer mais. Tão menino e já carregava o peso de adulto. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada no escuro ouvindo a respiração das crianças no quarto do lado e pensando, o que eu faço agora? Sou viúva de 35 anos com 3 filhos pequenos, sem loja, sem renda, sem família que preste, numa cidade onde mulher sozinha é bicho estranho. O que eu faço? Eu não tinha resposta. Só tinha raiva. Uma raiva surda, pesada, que ficou alojada no meu peito e não saiu por muitos anos. E se você quer saber da minha família? Eu conto, minha filha. Minha mãezinha morreu quando eu era moça nova. Coisa trágica. A gente tinha ido no rio naquele dia, era verão, calor de rachar pedra, e o rio ficava cheio de gente nos fins de semana. Eu tinha uns 17 anos, meus irmãos eram mais novos, 4 comigo, tudo nadando, se divertindo, gritando feito louco que nem criançada faz quando tá na água. Minha mãe estava lá também. Ela nadava bem, precisava de ver, melhor que muito homem, inclusive. Tinha aprendido menina ainda, naquele mesmo rio. Naquele dia, ela se afastou um pouco da gente, foi para uma parte mais funda, mais quieta, onde tinha menos gente. A gente nem percebeu direito no começo. Sabe como é? Todo mundo ocupado, brincando, espirando água um no outro.
foi quando um dos meus irmãos, o Zé Carlos, falou que não estava vendo ela. A gente olhou para todo lado, chamou de novo. Nada. O coração já começou a bater diferente naquela hora. Aí começamos a procurar. Todo mundo que estava no rio começou a procurar também, mergulhando, nadando de um lado para o outro, gritando o nome dela. Não encontramos, minha filha. Por mais que a gente procurasse, não encontramos. Veio o bombeiro, veio um monte de gente da cidade, virou aquele alvoroço todo. Demorou horas até acharem ela. Tava presa lá embaixo da represa, o pé tinha ficado preso não sei bem onde, numa raiz, num ferro, nunca soubemos direito. Ela que nadava tão bem, que conhecia aquele rio como a palma da mão, ficou presa ali sozinha. E a gente não viu. Quando tiraram ela de lá, eu quase morri do coração. Tava inchada, meu Deus do céu, inchada de tanta água que engoliu. O rosto dela nem parecia mais dela. Eu não aceitei aquilo por anos, minha filha. Anos. Ficava pensando, como? Como a gente não viu? Como a gente deixou ela ir sozinha para aquela parte? Eu me culpava de um jeito que não tinha fim. Meu pai ficou pior que eu. Ficou depressivo, se trancou dentro de casa, não queria conversa com ninguém. E aí, se afogou no álcool. Começou a beber todo dia, de manhã, de tarde, de noite. A casa virou um inferno. Ele bebia e chorava, bebia e gritava, bebia e ficava mudo olhando para a parede. A gente tentava falar com ele, mas era como falar com uma parede mesmo. Não entrava nada. Isso durou uns 2 anos. 2 anos terríveis. Até que um dia ele acordou diferente. Parou de beber de uma hora para outra, assim, sem mais nem menos. Voltou a si, como a gente diz. Começou a trabalhar de novo, a cuidar da casa, a olhar pra gente com aqueles olhos de pai que eu já tinha esquecido como eram. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Sebastião. Ele apareceu na minha vida quando eu ainda estava toda machucada por dentro, ainda carregando aquele peso da morte da minha mãe. Mas ele foi paciente comigo, foi bom, foi aquilo que eu precisava naquele momento. Casei com ele e vim morar aqui, na cidade onde os pais dele moravam. Mas meus sogros também faleceram, infelizmente. Do coração. Os 2. O pai do Sebastião foi o primeiro. Tinha só 50 e poucos anos quando o coração dele parou. Infarto, igual ao filho. A mãe dele foi uns 3 anos depois, do mesmo jeito. Coração também. Parou de uma hora para outra, sem aviso, sem dar tempo de nada. Quando eu vi que era de família aquilo, que vinha no sangue, eu fiquei apavorada. Apavorada de verdade. Comecei a olhar para os meus filhos e pensar, e se eles herdaram isso também? E se o coração deles é fraco igual ao do pai, igual ao dos avós? Eu tinha pesadelo com isso, minha filha. Acordava de madrugada suando frio, ia no quarto deles ver se estavam respirando direito. E graças a Deus mesmo, já te adianto aqui, nenhum deles tinha o problema. Deus poupou eles. Poupou meus filhos daquela maldição de família. Então você vê, eu perdi muita gente na vida. Muita gente que eu amava. E cada perda deixa uma marca que não some nunca. Fica ali, guardada, doendo de vez em quando, lembrando que a vida é frágil demais. É como dizia o meu pai, basta tá vivo para morrer. Mas deixa eu voltar para a parte que eu te contava antes. Acabei desviando o assunto. Bem, eu tomei um golpe feio e estava preocupada com o futuro das minhas crianças. A primeira coisa que eu fiz quando consegui sair daquele torpor foi procurar ajuda. Fui no padre Cícero, que era o pároco da cidade e um homem respeitado. Contei tudo. Ele ouviu, balançou a cabeça, disse que ia conversar com o Antônio. Conversar. Como se conversa resolvesse roubo. Mas eu acreditei, porque naquele tempo o padre tinha poder na cidade, e se ele pedisse, talvez os cunhados devolvessem alguma coisa. O padre foi. Voltou dizendo que o Antônio mostrou os documentos e que estava tudo legal. Que os irmãos tinham parte na loja sim. Que era melhor eu aceitar a situação e cuidar dos meus filhos. O padre disse isso com pena nos olhos, mas disse. E eu entendi que para ele também, mulher viúva questionando o homem de negócio era coisa fora do lugar. Mas eu não parei ali. Não podia desistir sem lutar.
Alguém me indicou um advogado, um tal de Dr. Almeida, que trabalhava num escritório pequeno perto da rodoviária. Homem magro, cabeludo, óculos grossos, cigarro sempre na boca. Atendia gente pobre de graça ou quase de graça. Fui lá com os papéis que eu tinha em casa. Certidão de casamento, registro da loja no nome do Sebastião, recibos antigos. Ele olhou tudo, coçou a cabeça e disse: Dona Lourdes, fizeram uma fraude com a senhora. Esses documentos que a senhora assinou dizem que a loja era herança dos pais do seu marido, que os 3 irmãos eram donos desde sempre. Pela lei, a senhora como viúva teria direito a 1/3 da parte que era do Sebastião. Só que aqui, tem outro papel que a senhora também assinou, onde diz que a senhora concorda que eles administrem a loja e paguem a sua parte todo mês. Só que não tem valor nenhum definido, não tem prazo, não tem nada. Eles podem dizer que a loja não tá dando lucro e não te pagar nada. E tem o carimbo do cartório do seu Osvaldo, que é o tabelião da cidade, então tá tudo registrado como se fosse legal. Fraude. A palavra bateu na minha cara como tapa. Eu sabia que era roubo, mas ouvir um advogado dizer que era fraude com documento falso foi diferente. Foi real. Foi crime. O doutor Almeida explicou que, para provar a fraude, eu precisava de uma perícia nos documentos, para mostrar que as assinaturas eram falsificadas ou que os contratos eram forjados. Perícia custava dinheiro. Dinheiro que eu não tinha. Ele disse que tentaria entrar com uma ação mesmo assim, mas avisou que ia ser difícil. E foi. Meu Deus, como foi. O processo começou, e já começou perdendo. O seu Osvaldo, o tabelião, jurou em cartório que os documentos eram legítimos. Claro que jurou, tinha sido pago para isso. As testemunhas que poderiam confirmar que a loja era só do Sebastião ficaram com medo de depor. Gente que comprava fiado de nós todo mês, que o Sebastião ajudava quando estava apertado, gente que comia na minha mesa no Natal, ficou muda, porque o Antônio era homem de influência. Conhecia gente na prefeitura, no fórum, no comércio. Eu era só uma viúva. E começou a outra parte, a pior, a campanha. O Antônio e a Aparecida espalharam pela cidade que eu era gananciosa, que eu queria ficar com tudo e não dar nada para os irmãos do meu marido, que eu sabia que o comércio era da família deles, que eu era mentirosa, que eu estava inventando história para tirar vantagem. A Aparecida ia na feira e comentava em voz alta: Coitada da Lourdes, ficou doida depois que o Sebastião morreu, tá vendo coisa onde não tem. As pessoas... Minha filha, as pessoas acreditaram. É mais fácil acreditar no homem de voz grossa que tem loja na rua principal do que na viúva que chora em casa. É mais cômodo. Eu comecei a perceber os olhares na rua. As vizinhas que antes me traziam bolo no luto agora mudavam de calçada. Na escola, o Ricardo chegou em casa um dia com o lábio tremendo, dizendo que os colegas chamaram a mãe dele de mentirosa. Eu abracei aquele menino e senti que o chão estava afundando de novo. O processo arrastou. Meses. O juiz pedia documento, o advogado do Antônio pedia prazo, adiava a audiência, contestava tudo. O doutor Almeida fazia o que podia, mas era um homem só contra um sistema que não foi feito para proteger viúva pobre. A justiça naquele tempo, minha filha, a justiça era para quem podia pagar. E eu não podia. Cada vez que eu ia no fórum, eu vestia a melhor roupa que tinha, penteava o cabelo, passava batom, porque eu sabia que me olhavam de cima a baixo. Uma vez, o advogado do Antônio, um sujeito de terno caro e pasta importada, ajeitou a gravata e disse para o juiz: Meritíssimo, a senhora Lourdes assinou o documento em plena consciência. Mas não se deixe enganar pela aparência. Ela concordou com a transferência porque sabia no fundo que mulher não tem pulso para tocar um comércio desse porte. Ela fez o certo ao passar a administração para os homens da família e agora, movida por ganância, quer desfazer o que foi acordado. Disse aquilo com uma calma que cortava a gente por dentro. Disse como se eu fosse um bicho, como se ser mulher e dona de casa fosse um atestado de invalidez. Eu quis levantar e gritar. Quis virar aquela mesa, mas fiquei sentada, muda, engolindo. Sempre engolindo. Naquela época era assim, minha filha.
Eu pensava uma coisa, que ia chegar lá, ia fazer acontecer, fazer valer meus direitos. Mas minhas atitudes eram outra coisa. Porque imaginar é fácil, né? Fazer é outra história. Será que você também já foi assim? Ou ainda é? Pensa, imagina que tudo pode ser diferente, mas na hora de fazer, trava tudo. O corpo não obedece à cabeça. O medo é maior que a coragem. Eu vivia imaginando que ia ter força para reagir, para gritar, para botar eles para correr. Mas quando chegava a hora, eu ficava pequenininha naquela cadeira, concordando com tudo. Quem sabe você entende essa sensação de querer ser outra pessoa e não conseguir. É na hora que a gente deita na cama que vem forte a sensação de fracasso, é ali que a gente pensa em tudo que podia ter feito diferente, mas então já é tarde, já aconteceu. É uma perturbação, minha filha. Perturbação. O dinheiro que eu tinha guardado ia diminuindo. O Sebastião tinha deixado uma poupança pequena, o suficiente para uns 6 meses se a gente fosse cuidadoso. Mas com as idas ao fórum, com a condução, com as cópias de documento, com a comida de 3 crianças, aquilo derretia. Derretia como gelo no asfalto quente. E eu olhava para a loja de longe, passando na rua, e via o Antônio atrás do balcão do meu marido, sorrindo, atendendo os fregueses que eram meus, usando a balança que eu limpava todo dia. E eu apertava a mão da Andréia que andava comigo e seguia em frente sem olhar para trás. Logo, o dinheiro acabou. Eu não tinha nem para comprar 1 quilo de arroz. Fiquei parada na porta do banco com o comprovante na mão, olhando para aquele número, e pensei, é agora. Agora eu descubro do que eu sou feita. Porque até ali eu tinha sofrido, sim, mas tinha um colchão embaixo. Agora o colchão acabou e o chão era pedra. O processo continuava se arrastando, mas eu já sabia no fundo que não ia ganhar. O Dr. Almeida não falava, mas eu lia no olhar dele. E eu não podia esperar a justiça decidir para alimentar os meus filhos. Justiça come papel, criança come comida. Comecei a bater de porta em porta. Oferecia faxina, costura, passar roupa, o que tivesse. Mas antes de sair, eu deixava as crianças com a dona Hilda. A Hilda era uma antiga freguesa da loja, das boas, daquelas que pagava o fiado certinho todo mês. Ela morava 3 casas para baixo da minha, era viúva também, os filhos dela já eram grandes, então ela tinha tempo. Quando viu a situação que eu tava, se ofereceu para cuidar dos meus enquanto eu saía para procurar serviço. Eu agradecia demais aquilo. Porque imagina, minha filha, sair com 3 crianças pequenas para bater de porta em porta? Não dava. O Juninho ainda era muito dependente de mim, manhoso, sempre querendo colo. Na primeira vez que deixei ele lá na casa da dona Hilda, chorou tanto que eu quase desisti de sair. Agarrou na minha saia, gritando, Mãe, não vai!", com aquela voz fininha de criança de 3 anos. Eu acho que ele pensou que eu ia abandonar ele para sempre, tadinho. Saí com o coração partido, ouvindo o choro dele pela rua inteira. A Andréia era do mesmo jeito. Grudava em mim o tempo todo, não queria ficar longe nem um segundo. E o Ricardo, coitado, já estava virando homenzinho antes da hora, querendo ser forte, querendo ajudar, mas ainda era criança. A dona Hilda pegava eles de manhã cedo, antes do sol raiar. Dava café, dava almoço, cuidava com carinho de verdade. Nunca me cobrou 1 centavo. Dizia que era ajuda de vizinha, que um dia ela também tinha precisado e alguém ajudou. Que era assim que as coisas funcionavam, a gente se ajudando uma à outra quando a vida apertava. E sabe o que mais? Dona Hilda acreditava em mim. Acreditava que aquela loja era minha, e do Sebastião, não dos cunhados. Ela era mais velha, chegou antes da gente ali no bairro, conhecia o povo toda bendize, sabia de tudo o que acontecia. Ela lembrava bem dos pais do Sebastião. Sabia que eles tinham tido uma loja de tecidos lá no outro bairro, do outro lado da cidade. Não tinha nada a ver com a nossa loja de secos e molhados. A dona Hilda até comentou comigo uma vez, enquanto dobrava roupa na varanda dela. Lourdes, eu conheço a história dessa família toda. Aquela loja é sua.
Os pais do Sebastião nunca tiveram mercearia. Era tecido que eles vendiam e fechou faz tempo. Ela também sabia de outra coisa. Sabia que a casa da esquina, aquela onde o Antônio morava com a Aparecida, era dos meus sogros. Tinha sido deixada para os 3 irmãos quando eles morreram. Olha, deixa eu te explicar direitinho como era. O Antônio, por ser o mais velho, casou primeiro que os outros. Quando casou, fez uma meia água atrás da casa dos pais. Sabe como é, né? Aqueles puxadinhos que o povo faz quando não tem grana para casa própria. Isso ele mesmo pagou. Não posso ser injusta também, tá? Foi ele que construiu aquilo com o dinheiro do trabalho dele. Bem, quando os pais se foram, aí o Antônio e a Aparecida zarparam lá para a casa da frente. Saíram da meia água e foram ocupar a casa boa, a casa principal. E aí ficaram. Nunca mais saíram de lá. Só que a casa era dos 3 irmãos, né? Do Antônio, do Sebastião e do Valdecir. Tinha que vender e dividir o dinheiro, ou um comprar a parte dos outros. Mas o Antônio nunca quis vender. Nunca. Porque ele era esperto, minha filha. Ele sabia que se vendesse aquela casa, ia ficar com 1/3 do dinheiro só. E com aquele dinheiro ia ter que comprar outra casa. Só que não dava para comprar à vista, né? Ia ter que pagar por mês, como se fosse um aluguel, só que chamavam de prestação. E casa própria custava caro. Muito caro. Então o que ele fez? Ficou lá, morando de graça na casa que era dos 3. Enquanto o Sebastião pagava aluguel todo mês, e o Valdecir também pagava o dele, o Antônio estava lá, sentado na casa da esquina, sem gastar 1 centavo com moradia. Esperto, né? Safado, mas esperto. E olha, não é que eu ache errado a pessoa não ter casa própria, não, viu? Isso é normal. A gente pobre começa assim mesmo. Eu mesma trabalhava fora, até quando o Ricardo era pequeno. Eu era vendedora em loja de roupas e sapatos. Só quando a menina nasceu que eu parei, porque aí já eram 2 pequenos e não dava conta. Passei a ajudar o marido no negócio que ele iniciou. A gente sempre pagou aluguel também, durante anos. Depois as parcelas da nossa casa, que inclusive só foi quitada por causa da morte do meu Sebastião. Isso eu esqueci de te falar. É assim que funciona quando a gente não tem família rica. Vai pagando aos poucos, juntando de migalha em migalha. Porque se a gente não se enfia em dívida, nunca tem nada na vida. É tudo devagar. Tudo no sacrifício. Só que uma coisa é você pagar o seu aluguel, trabalhar duro, juntar para o que é seu. Outra coisa é você usar a herança que era para ser dividida para morar de graça enquanto seus irmãos pagam aluguel. Aí já é safadeza. Aí já é aproveitar das costas dos outros. Então ele ficou morando lá, de graça, a vida inteira. E ninguém podia fazer nada porque ele se recusava a vender. A dona Hilda sabia de tudo isso. Mas ela nunca pôde me ajudar de verdade, sabe? Nunca pôde ser testemunha no que importava. Porque quando a gente se aproximou de verdade, quando viramos amigas mesmo, não só cliente e dona de loja, aquelas audiências no fórum já tinham passado. Já tinha acabado tudo. A loja já estava no nome deles, os papéis já estavam assinados, o advogado já tinha feito a maldade toda. Se ela tivesse estado lá naquele dia, e se ela tivesse podido falar para o juiz o que sabia, talvez tivesse sido diferente. Mas a vida não é feita de si, né? É feita do que aconteceu. E o que aconteceu foi que eu perdi. E se for ver bem, todos ali no bairro sabiam a verdade. Todos. A dona Hilda sabia, as vizinhas sabiam, os clientes antigos da loja sabiam. Inclusive o padre Cícero, que eu fui buscar ajuda, ele também sabia de tudo. Conhecia a família inteira. Tinha casado eu e o Sebastião na igreja, conhecia os pais do Sebastião desde antes de eu chegar na cidade. Mas a lábia do Antônio e da Aparecida foi convincente demais. Isso eu fiquei sabendo depois. Eles contaram aquela história toda para o juiz, para os advogados, para quem quisesse ouvir. Disseram que os pais deles, por serem donos da loja de tecidos, também eram donos da loja do Sebastião. Que a mercearia era um segundo negócio da família que o Sebastião só tocava a mando dos pais, como se fosse um empregado dos próprios pais. Que ele nunca tinha comprado nada, que tudo era herança. Era mais uma mentira. Claro que era. Mas eles falavam bonito, com papel,
com advogado, com aquele jeito de quem sabe das coisas. E eu era só a viúva quieta, sem estudo, sem documento que provasse nada, porque naquela época marido não botava nome de mulher em papel de negócio. E sabe o que eu sei bem? Eu sei, muito bem, sobre essa história da loja de tecidos. Porque essa loja, a de tecidos que os pais tinham lá no outro bairro, o Antônio permitiu vender. Permitiu rapidinho, viu? Quando os pais morreram e deixaram aquela loja para os três, ele concordou em vender, pegou a parte dele, 1/3 do dinheiro, e gastou com o que quis. Enfiou não sei aonde. Nunca mais falou naquilo. O Valdecir pegou a dele também. E o Sebastião? O Sebastião pegou a parte dele e comprou o terreno do armazém. Porque olha só, meu marido pagava aluguel daquela loja, da mercearia. Pagava todo mês, tinha o recibo guardado, tudo direitinho. Mas quando entrou esse dinheiro da herança dos tecidos, ele foi lá e comprou o imóvel. Pagou à vista. Passou pro nome dele. A mercearia era dele, comprada com o dinheiro dele. O Antônio sabia disso. O Valdecir sabia disso. Mas eles inventaram que a nossa mercearia era a continuação daquela antiga loja dos pais. Mentira! Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Mas eles tinham o advogado, tinham o cartório do seu Osvaldo na mão e, principalmente, tinham a minha assinatura naquele papel maldito onde eu concordava com tudo. Eles pegaram a herança legítima do meu marido, o dinheiro dos tecidos, e transformaram na arma para me roubar, dizendo que tudo sempre foi de família. Para você ver, minha filha, até onde vai a ganância do ser humano. Roubaram a viúva, roubaram os sobrinhos e roubaram a memória do próprio irmão. Mas, voltando ao assunto que eu deixava minhas crianças com a dona Hilda e saía com o coração apertado, era aí começava a peregrinação. Sabe o que é, minha filha? Uma mulher que tinha loja, que atendia no balcão, que era chamada de Dona Lourdes pelas freguesas, de repente está batendo em porta de casa grande, oferecendo para lavar chão? Eu morria por dentro a cada porta que abria, a cada não que recebia, a cada olhar de pena que me davam antes de dizer que não precisava. Porque pena todo mundo tinha. Trabalho ninguém dava. Até que a Dona Marlene apareceu. Dona Marlene era uma senhora de uns 50 anos, viúva também, mas viúva de homem rico. Morava numa casa grande no bairro de cima, tinha carro, empregada, jardim com roseira. Eu conhecia ela de vista, da missa de domingo. Nunca tínhamos trocado mais que um bom dia. Um dia ela me parou na saída da igreja e disse sem rodeio: Dona Lourdes, eu tô precisando de uma cozinheira. Pago pouco porque minha renda não é o que era, mas a senhora tem fama de fazer comida boa. Quer experimentar? Eu quis chorar ali mesmo, na frente da igreja, no meio das pessoas, mas engoli o choro, como engolia tudo, e disse que sim. Comecei no dia seguinte. O pagamento era pouco mesmo. Dava pro arroz e feijão da semana, mas não sobrava para nada. Só que era o que tinha. E eu trabalhava duro, minha filha. Chegava na casa da Dona Marlene às 5 da manhã para fazer o café. Preparava almoço, deixava a janta adiantada e saía às 6, 7 da noite. Voltava para casa com as costas doendo, os pés inchados, as mãos ásperas de lavar panela. Teve semana que não teve comida. Eu falo sem vergonha porque vergonha é roubar, não é passar necessidade. Teve semana que eu fiz sopa de osso com aipim e era tudo que a gente comia. Café da manhã, almoço e janta, a mesma sopa rala engrossando um pouco mais a cada dia com o que eu achava para jogar dentro. O Ricardo comia pouco e dizia que não estava com fome para sobrar mais para os irmãos. 10 anos e já era homem. Eu chorava escondida. No banheiro da casa da Dona Marlene, que era um banheiro grande, de azulejo branco e espelho limpo. Eu me trancava lá 5 minutos e chorava baixinho, com a mão na boca para ninguém ouvir. Depois lavava o rosto, secava com a toalha e voltava para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Porque nada podia acontecer. Eu não tinha o direito de desabar. A Dona Marlene percebeu, não sei como, mas percebeu. Começou a me mandar embora com sacolas de sobra. Sobra de arroz, sobra de feijão, sobra de frango.
Só que a comida era demais para ser sobra. Uma vez ela me deu um pacote com 2 quilos de carne moída dizendo que ia estragar na geladeira. 2 quilos de carne não estraga assim. Ela comprava a mais de propósito. Fazia de propósito para me ajudar sem me humilhar. Essa mulher, minha filha, essa mulher salvou a minha família da fome, junto com a dona Hilda. Nunca me tratou como coitada. Nunca me fez sentir que eu devia alguma coisa. Tratava como igual, pedia minha opinião sobre tempero, elogiava a comida na frente das visitas. Dizia: minha cozinheira é uma artista, não troco por ninguém. Eu cozinhava como se a vida dependesse daquilo. Porque dependia. Cada prato que eu fazia na casa da dona Marlene era uma prova de que eu valia alguma coisa, que eu não era a mentirosa que o Antônio dizia, que eu não era a viúva incapaz que a cidade acreditava. A questão da comida é que quando a gente passa fome, minha filha, a comida nunca mais é só comida. Vira medida de tudo, de segurança, de amor, de dignidade. Até hoje eu cozinho demais para qualquer almoço de domingo. Os netos reclamam que eu exagero. Eu exagero porque uma parte de mim nunca esqueceu a semana da sopa de osso. Os anos foram passando com um peso que eu não sei explicar. Não era tristeza o tempo todo, não. Era mais um cansaço de alma, sabe? Um cansaço de acordar todo dia sabendo que a vida era injusta e não ter o que fazer sobre isso. A rotina virou uma armadura. Eu vestia aquela rotina todo dia de manhã, junto com o avental, e ia trabalhar. 4:30 da manhã, o despertador tocava. Eu levantava antes dele tocar, na verdade, porque o corpo já estava acostumado. Lavava o rosto com água fria, vestia roupa, prendia o cabelo. Olhava as crianças dormindo, o Ricardo enrolado no cobertor com o caderno da escola do lado, a Andréia abraçada na boneca que era da época de bebê, o Juninho de boca aberta, babando no travesseiro. Saía de casa no escuro. A dona Hilda já estava com a luz acesa dela, se preparando para ir lá em casa buscar as crianças. Eu caminhava 20 minutos até a casa da dona Marlene com o frio da madrugada cortando a cara. Cozinhava o dia inteiro, limpava a cozinha, lavava a louça, organizava a despensa. Voltava para casa quando já era noite. As crianças já tinham comido, já tinham feito dever, já estavam quase dormindo. Eu chegava e ainda tinha que lavar roupa. Passar roupa eu não passava, nunca fui de passar, só para a patroa, costurava o que precisasse. Sentava na máquina de costura que era da minha mãe, uma Singer preta de pedal, e costurava até meia-noite. Barra de calça para os vizinhos, ajuste de vestido, remendo em uniforme escolar. Cada costura eram uns trocados a mais. O Ricardo, com 10 anos, me ajudava bastante. Esquentava a comida para os irmãos. Acendia o fogão, botava o arroz para aquecer, cortava pão, dava leite para o Juninho. A Andréia arrumava a casa. Varria chão, dobrava roupa. Crianças fazendo papel de adulto porque a mãe não tinha escolha. E enquanto isso, minha filha, enquanto eu derretia de trabalhar e perdia o crescimento dos meus filhos, eu via os meus cunhados prosperando. A loja do Sebastião, que agora eles chamavam de Mercearia Pereira Irmãos, tinha crescido. Ampliaram o espaço, botaram prateleiras novas, compraram uma caminhonete para fazer entrega. O Antônio andava pela cidade com ar de homem importante, camisa nova, sapato brilhando. A Aparecida ia na missa com vestido de loja e bolsa combinando. Os filhos deles entraram em escola particular. Com o dinheiro do meu marido, com o trabalho do meu marido, com o suor do meu marido. Eles me fingiam de invisível. Quando cruzava com a Aparecida na rua, ela olhava para o outro lado como se eu fosse um poste. Até o Henrique, um dos filhos deles, que era um primo querido pro meu Ricardo, brincavam de chutar bola na rua, passou a virar a cara pra gente, vê se pode uma coisa dessas. O Antônio uma vez me viu na farmácia e saiu pela outra porta para não ter que passar por mim. O Valdecir? Esse eu acho que sentia culpa, porque quando me via de longe fazia um aceno rápido com a cabeça e sumia. Covarde até no remorso. As crianças cresciam nesse ambiente, e eu fiz uma promessa para mim mesma. Nunca falar mal do pai na frente deles, e nunca falar mal dos tios. Eu podia sentir raiva, podia querer que aqueles dois apodrecessem, mas não ia envenenar meus filhos com ódio. Eles já carregavam peso demais. O Ricardo entendia tudo.
Ele ia juntando as peças, ouvia conversa na rua, lia jornal da cidade, prestava atenção quando os adultos falavam baixo. Nunca me perguntou diretamente, mas eu sabia que ele sabia. E com 12 anos, começou a trabalhar. Entregava jornal de manhã cedo, antes da escola. Saía de bicicleta emprestada às 5h30, pedalava pela cidade inteira, voltava a tempo de tomar banho e ir para a aula. Me dava o dinheiro no fim da semana. Eu não queria aceitar. Ele insistia. É para Andréia, mãe. Ela precisa de caderno novo. A Andréia cuidava da casa e do irmão como uma mãezinha. Mesmo com Dona Hilda dando suporte, tinha coisas que ela não abria mão de fazer. Penteava o Juninho, dava até banho nele, 6, 7, 8 anos e já era responsável. Tinha medo de tudo essa menina. Medo de barulho, medo de porta batendo, medo de gente estranha. Acho que a morte do pai e toda aquela confusão mexeu com ela de um jeito profundo. Daquele jeito que a gente não vê por fora, mas por dentro tá tudo remexido. O Juninho era o que menos entendia. Ele era tão pequeno quando o pai morreu que quase não tinha lembrança. Às vezes, perguntava coisas que doíam. Mãe, o pai era bonito? Mãe, o pai gostava de futebol? Mãe, por que o pai morreu? E eu respondia cada pergunta com cuidado, tentando dar a ele um pedaço do homem que ele não conheceu. Domingo era o dia sagrado. Eu trabalhava a semana inteira, mas domingo eu era só mãe. Acordava cedo, ia na feira comprar o que dava, voltava e fazia um almoço especial. Especial dentro do possível. Às vezes era frango com polenta, às vezes era macarrão com molho de tomate, às vezes era só arroz com ovo e salada, mas eu arrumava o prato bonito, botava a toalha na mesa e a gente sentava junto como família. Agora, vou te falar a verdade, minha filha. Nessa época a gente não ia direto pra missa todo domingo como antes. Não ia, não. Tinha domingo que eu tava tão cansada, tão quebrada de corpo e alma, que não tinha força nem pra me arrumar. Mas pelo menos uma vez por mês eu garantia. Uma vez por mês eu acordava as crianças, botava eles de roupa boa e a gente ia. Eu precisava daquilo. Precisava sentar naquele banco, ouvir o padre, rezar, sentir que Deus ainda estava olhando pra gente. E assim foram anos. Muitos anos. A Singer que costurava de noite. O fogão da Dona Marlene que eu acendia todo dia. O silêncio pesado quando eu deitava na cama. Sozinha naquela cama que era grande demais para uma pessoa só. E eu seguia. Não por coragem. Por falta de opção. Quando o Ricardo estava com 17 anos, disse a frase que mudou o rumo de tudo naquela casa. A gente estava na cozinha depois do jantar, eu lavando louça, ele secando, e do nada ele parou com o prato na mão e falou: Mãe, eu vou estudar direito e vou recuperar o que é seu. Eu larguei a esponja na pia. Olhei para ele. Rapaz alto, magro, com o rosto do pai na cara dele. O mesmo queixo, o mesmo olhar sério. Eu abri a boca para dizer que ele não precisava carregar aquilo, que a luta era minha e não dele, que ele devia pensar no futuro dele e não no passado meu. Mas antes de eu falar, ele disse: A senhora não precisa dizer nada. Eu já decidi. E eu conhecia aquele tom. Era o mesmo tom do Sebastião quando tomava uma decisão. Não adiantava discutir. Eu sequei as mãos no pano de prato, sentei na cadeira e chorei. Chorei na frente dele, o que eu quase nunca fazia. E ele me abraçou. Um abraço apertado de menino que já era homem. A partir dali, o Ricardo virou outra pessoa. Quer dizer, ele sempre foi dedicado, mas agora tinha uma missão. Estudava com uma fome que eu nunca vi. De manhã entregava jornal, de dia ia para a escola, de tarde trabalhava como ajudante numa papelaria do centro, de noite estudava, lia livros, que até hoje não sei onde ele conseguia. Tinha um quartinho nos fundos da casa, onde eu botei uma mesinha e uma lâmpada, e ele ficava lá até de madrugada, debruçado nos livros. Eu passava às 11 da noite e a luz ainda estava acesa. Passava à 1 e ainda estava. Eu deixava um copo de café na mesinha e saía sem falar nada para não atrapalhar. A Andréia também estudava firme. Essa menina era inteligente, tirava nota boa em tudo, mas o sonho dela era outro. Queria ser enfermeira.
Dizia que queria cuidar de gente doente, porque ninguém cuidou do pai dela a tempo. E isso me partia o coração toda vez que ela falava. Mas eu nunca disse para ela parar de falar. Era o jeito dela de lidar com a dor. O Juninho ia bem na escola. Era menino esperto, mas diferente dos irmãos. Mais solto, mais brincalhão. Não tinha a seriedade do Ricardo, nem a dedicação feroz da Andréia. Era um menino feliz dentro do possível. E eu agradeço a Deus por isso, porque pelo menos um dos meus filhos teve um pedaço de infância normal. O Ricardo passou no vestibular da universidade pública com 19 anos. Entrou em Direito. Primeiro da família a pisar numa faculdade. Quando saiu o resultado, ele veio correndo em casa com o jornal na mão, mostrando o nome dele na lista, e a Andréia gritou. O Juninho pulou em cima dele e eu. Eu fiquei parada na porta da cozinha com o avental amarrado na cintura, olhando aquele menino que entregava jornal aos 12 anos, segurando o jornal que anunciava a vitória dele. Os anos de faculdade foram duros para ele. Trabalhava de dia numa loja de material de construção e estudava de noite. Chegava em casa morto de cansaço, comia o que tinha e ainda abria os livros. Viajava de ônibus todo dia para a capital porque a universidade era lá. 2 horas de ida, 2 de volta. 4 horas de estrada por dia. Mas nunca reclamou. Nunca. Com 25 anos, o diploma veio. Eu fui na formatura com um vestido azul marinho emprestado da Dona Marlene, ajustado no corpo para não parecer favor. Eu trabalhava na casa dela desde que o Ricardo tinha 10 anos. Já lá se iam 14 anos cozinhando e lavando para aquela família. A gente acaba virando parte da mobília, né? Ela viu meus filhos crescerem pelas fotos que eu levava, e eu vi os netos dela nascerem. Quando contei da formatura, ela abriu o guarda-roupa e disse: "Escolhe, Lourdes, hoje você vai de rainha." A Andréia foi, o Juninho foi. A minha amiga, Dona Hilda, que praticamente era a avó dos meus filhos, também não podia faltar. A gente sentou encolhido na plateia daquele salão enorme, cercado de gente importante. Mas quando a voz no microfone estalou Ricardo de Souza Pereira, ah, minha filha, aquele nome encheu o lugar. Eu não bati palma, eu bati a minha vida inteira naquelas mãos. Aplaudi até a pele arder, deixando as lágrimas descerem sem vergonha nenhuma. Era o choro de quem, pela primeira vez em anos, ganhava alguma coisa da vida. A primeira coisa que ele fez com a carteira da OAB na mão, minha filha, não foi procurar emprego chique. Foi ir até o arquivo morto do fórum e pedir o desarquivamento do processo da mãe. Veja bem, durante o curso, ele já tinha aprendido que o direito não socorre quem dorme, que os prazos acabam. Ele já desconfiava que a nossa causa estava perdida pelo tempo. Mas o coração de filho tem teimosia, né? Ele foi lá com uma esperança, lá no fundo, de achar um erro do juiz antigo, uma data errada, uma brecha, qualquer coisa que permitisse reabrir a discussão. Ele revirou aquelas pastas amareladas página por página, mas voltou para casa de cabeça baixa. Sentou na cozinha e me disse com a voz embargada: "Mãe, eu tentei achar uma saída. Revirei a lei do avesso. Mas o prazo de 4 anos para anular aquela assinatura acabou em 84. O crime prescreveu, mãe. A lei fechou a porta pra gente 10 anos atrás e não tem chave que abra mais." Naquele dia, eu vi a postura de doutor desmoronar. O rosto dele ficou vermelho, os olhos encheram d'água e ele baixou a cabeça na mesa da cozinha, envergonhado. Me pediu perdão com a voz embargada. Disse que tinha feito uma promessa e que tinha falhado, que não conseguiu cumprir. Eu puxei a cadeira, sentei bem pertinho. Ele, que estava segurando o choro, até o rosto ficar queimando, não aguentou. As lágrimas desceram, repetindo que tinha prometido recuperar tudo e que não foi capaz. A dor dele não era pelo dinheiro, minha filha. Era pela honra do pai. Pela minha honra também. Eu senti aquilo. Sentei do lado dele, peguei aquelas mãos abençoadas e disse firme: "Meu filho, você não falhou. Você virou um homem honesto num mundo de gente torta. Essa é a vitória. Você já fez mais do que qualquer mãe podia sonhar. Agora descansa." Os anos foram passando, minha filha. Devagar, mas foram. Eu continuava trabalhando para Dona Marlene. Trabalhava porque precisava, claro,
mas também porque gostava. Aquela casa tinha virado minha segunda casa. A dona Marlene não era mais patroa. Era amiga, amiga de verdade. A gente tomava café junto, conversava sobre a vida, ria das coisas. Ela conhecia toda a minha história, me apoiou em tudo e nunca, nunca me tratou como menos. Foi em dezembro de 1999. Eu lembro bem porque era véspera de virada de milênio, todo mundo falando que o mundo ia acabar, que os computadores iam parar, aquela loucura toda. A dona Marlene me chamou na sala e disse: Lourdes, você vai passar o Natal aqui com a gente esse ano. Não aceito não como resposta. Eu tentei recusar como sempre fazia. Falei que os filhos tinham combinado de passar comigo, que não queria dar trabalho. Mas ela insistiu. Traz eles também se quiser, mas você vem. Faz 19 anos que você trabalha aqui, Lourdes. 19. Você é da família. Era verdade. Tinha começado a trabalhar para ela em 1980, logo depois de perder a loja. Quase 20 anos limpando aquela casa, cozinhando naquela cozinha, cuidando daquela família. E ela estava me convidando para sentar à mesa deles no Natal. Sempre me convidava, e eu nunca tinha aceitado. Mas naquele ano, eu senti de ir, e fui. Também pudera. Os filhos já tinham tomado rumo. O Ricardo, casado com a Sandra fazia 2 anos, foi para a casa dos sogros. A Andréia e o Juninho, namorando firme, foram para as famílias dos namorados. Então eu fiquei livre e fui para a casa da dona Marlene. Cheguei de tarde, arrumada, com um vestido vermelho vinho que a Andréia tinha me dado e o cabelo preso num coque. A casa estava cheia, a família toda reunida. A maioria eu já conhecia de ver crescer. E olha, minha filha, foi estranho. Estranho e bonito. Eu, que conhecia cada canto daquela cozinha, fui proibida de entrar lá. A família dela serviu tudo. Eles que se viraram. Eu não servi ninguém. Não tirei um prato da mesa. Não lavei um copo sequer. A dona Marlene disse: Hoje você é convidada, Lourdes. Senta aqui. E me apresentou para todo mundo como a minha amiga. Não como empregada. Amiga. Foi quando eu vi ele. Estava sentado no sofá da sala, conversando com o cunhado da dona Marlene. Homem alto, cabelo grisalho bem penteado, óculos de armação fina, roupa social impecável. Cheiroso. Daquele cheiro de perfume caro que a gente sente de longe. Ele levantou quando a dona Marlene me apresentou. Lourdes, esse é o Carlos, primo do meu falecido Alberto. Carlos, essa é a Lourdes, minha amiga querida. Ele estendeu a mão para mim e sorriu. Um sorriso. Um sorriso que me desarmou completamente. Olhos claros, mãos grandes, aperto firme, mas gentil. Ele disse: Muito prazer, dona Lourdes. E eu, que tinha passado praticamente 20 anos sem olhar para homem nenhum, senti uma coisa que eu achava que tinha morrido dentro de mim. Atração. Vê se pode isso? A conversa rendeu a noite toda. A dona Marlene fazia questão de me incluir nas rodas, me chamava para tudo, e o Carlos ia junto. Onde a gente ia, ele ia. Eu morria de vergonha. Queria me esconder atrás da cortina, mas não escapava das conversas porque ele não deixava o assunto morrer. Fiquei sabendo que ele era viúvo também. Tinha perdido a esposa para o câncer faziam 5 anos. Tinha 3 filhos criados, gente graúda, uma até médica nos Estados Unidos. Ele tinha fábrica de móveis, vida feita, viajava bastante. Mas o jeito dele falar... Ah, minha filha... Era uma voz mansa, calma, de quem já viveu muito e sabe das coisas. Ele olhou para mim. Olhou de verdade. Não com pena, não com curiosidade, com interesse, com... carinho? Eu não sabia nomear aquilo direito porque fazia tanto tempo que eu não recebia esse tipo de atenção. Quando a noite acabou e ele se despediu, segurou minha mão um pouco mais que o necessário e disse: Foi um prazer conhecer a senhora, dona Lourdes. Espero que a gente se veja de novo. Eu voltei para casa naquela noite com o coração batendo diferente e fiquei com raiva de mim mesma. Raiva. Porque eu tinha 54 anos, minha filha. Achava que aquela parte da minha vida tinha acabado. Que eu ia ser mãe, trabalhar, cuidar quando viessem os netos e pronto. Que romance, paixão, essas coisas não eram mais para mim. Mas o Carlos mexeu comigo. Mas o Carlos não desistiu.
ele começou a aparecer na casa da dona Marlene quase toda semana. A desculpa? Dizia que tinha ido visitar um cliente ali perto, ou que teve uma reunião no centro e resolveu passar para dar um beijo na prima. Ele chegava sempre com um pacote na mão, uma torta de morango da confeitaria famosa, uns doces finos, bombom caro. Entrava na cozinha com aquele terno impecável e dizia, rindo para dona Marlene, mas falando alto para eu ouvir: "Prima, vim cobrar aquele café que só a Lourdes sabe passar. O da minha casa não tem esse gosto." A dona Marlene ria, piscava para mim e mandava eu coar um fresquinho. Eu sabia. Ela sabia. O café era só pretexto para ele sentar na copa e ficar me olhando enquanto a água fervia. Ele me convidou para tomar um café. Eu recusei. Me convidou de novo. Recusei de novo. Na terceira vez, a dona Marlene praticamente me empurrou porta fora e disse: "Vai, Lourdes, pelo amor de Deus. O homem está interessado em você. Dá uma chance, mulher." Fui. Tomamos café numa confeitaria do centro. Ele pagou. Puxou a cadeira para mim, perguntou da minha vida, contou da dele. Não teve pressa, não forçou nada. Só conversou. E eu me peguei rindo. Rindo de verdade, daquele jeito solto que eu não ria fazia anos. Começamos a nos ver. Devagar. Ele me levava para jantar, me buscava em casa, me apresentou para os filhos dele. Os que moravam aqui no Brasil. Os filhos eram educados, respeitosos, me trataram bem desde o começo. A Adelaide ligou dos Estados Unidos só para falar comigo. Disse que o pai estava mais feliz do que ela tinha visto em anos. Eu resistia. Resistia porque tinha medo. E tinha desconfiança também. Pensava comigo: o que um homem desse, fino, cheiroso, quer com uma mulher simples feito eu? Achava que era capricho, minha filha. Capricho de homem rico que quer conquistar a pobre só para passar o tempo. Uma aventura. Eu não ia servir de brinquedo para ninguém. Eu tinha minha dignidade. Mas ele foi paciente. Foi gentil. Foi persistente sem ser invasivo. Me mostrou que o interesse era na minha alma, não só no corpo e na conquista. E aos poucos, eu cedi. Senti paixão. Paixão mesmo, menina. Daquelas que a gente acha que não vai sentir mais depois dos 50. E não me fiz de rogada, não. Fui pra cama com ele sem papel passado. A menopausa já tinha me visitado fazia tempo, então o medo de arrumar barriga não existia. O que existia era a vontade de viver. Mas olha, 20 anos é muito tempo, viu? O corpo da gente esquece, retrai. Na hora do vamos ver, doeu um pouquinho. Chegou a sair sangue no lençol, igualzinho na minha primeira vez. Sim, parecia a primeira vez de virgem. Eu até pensei comigo mesma depois. Misericórdia, devia ter até teia de aranha aí embaixo de tanto tempo parado. Mas o Carlos... o Carlos não estava nem aí pra teia. Ele era cego de desejo. Me quis com uma vontade, com uma fome. Ele sabia das coisas, me tratou com carinho e fogo ao mesmo tempo. Eu me senti viva, mulher de verdade. O coração disparava no peito quando via o carro dele, a perna tremia. Parecia que eu tinha virado mocinha de novo, descobrindo o amor. Como pode, né? Certa vez, gente estava sentado no banco da praça de noite depois de jantar. Ele segurou minha mão e disse: "Lourdes, eu sei que a vida não foi fácil para você. Eu sei que você sofreu. Mas eu quero passar o resto dos meus dias fazendo você esquecer esse sofrimento. Casa comigo." Eu chorei. Chorei tanto que ele ficou assustado, achou que tinha feito alguma coisa errada. Mas eu disse sim porque eu merecia, porque eu tinha passado 20 anos sozinha, trabalhando, criando filho, carregando peso, e agora aparecia um homem bom, honesto, que queria cuidar de mim. Eu merecia aquilo. Casamos no cartório em abril de 2000. Cerimônia pequena, só família. Meus 3 filhos foram. Os filhos dele foram, a dona Marlene, dona Hilda. Depois fizemos uma festa. Não foi grande, mas foi bonita. Teve comida boa, música, dança. Eu dancei. Dancei com o Carlos, dancei com o Ricardo, dancei com o Juninho, dancei até o pé doer. Depois, eu fui morar com ele. Ele tinha uma casa grande, bonita,
num bairro bom. Casa com jardim, garagem, 5 quartos, sala enorme, tudo que eu nunca tive, mesmo nos meus melhores tempos com Sebastião. Quando entrei pela primeira vez para morar de verdade, com as minhas malas na mão, eu parei na porta da sala e fiz uma coisa que o Carlos achou estranho. Eu olhei para o alto e disse baixinho, mais alto o suficiente para ele ouvir: "Com licença, Carlos." "E com licença, Maria. Eu vou cuidar bem dele e dessa casa." O Carlos ficou emocionado. Os olhos marejaram. Ele me abraçou e disse que eu era uma mulher de coração bom. No quarto, minha filha. No quarto tinha foto dela para todo lado. Na cabeceira da cama, na cômoda, no criado mudo, a esposa dele. Ela era bonita, viu? Bonita de verdade. Cabelo escuro, sorriso largo, olhos claros como os dele e dos filhos deles. Daquelas mulheres que a gente olha e pensa: essa viveu bem amada. Eu não pedi para ele tirar nenhuma foto. Não pedi, não. Aquela era a casa que ele tinha construído com ela, era a história deles, e eu respeitava. Com o tempo, ele mesmo foi guardando devagar, uma aqui e outra ali, substituindo por fotos nossas. Mas sempre deixou uma na estante da sala, junto com as fotos dos filhos deles. E eu achei certo. A gente não apaga o passado para construir futuro, né? A gente honra e segue em frente. A minha antiga casa eu deixei para minha menina, para Andréia. Ela aceitou, já tinha casado e pagava aluguel. E foi morando com o Carlos que eu vi meus filhos construírem as famílias deles. O Juninho abriu a loja dele em 2004. Pequena, mas dele. Comprada com dinheiro honesto, sem herança roubada, sem traição. Quando vi o letreiro Elétrica São Sebastião pela primeira vez, meu Deus, eu não consegui falar. Fiquei ali parada na calçada olhando aquelas letras e sentindo o Sebastião do meu lado. Eu sei que tava. Eu senti. Meu filho era empreendedor feito o pai. E aí vieram os netos. A Beatriz nasceu em 2003, filha da Andréia. Quando botaram aquela menina nos meus braços, eu senti que o ciclo tinha fechado. Que tudo aquilo que eu tinha passado, toda aquela dor, tinha valido a pena. O Carlos estava do meu lado, sorrindo, com os olhos marejados. Ele disse: "Você merece isso, Lourdes. Você merece toda essa felicidade." Depois vieram os outros, um atrás do outro. Da minha parte dos meus filhos são 7. 7 netos, tudo com saúde, tudo bonito. Uma bênção de Deus. Mas a conta não para aí, não. Porque quando a gente casa de verdade, minha filha, o coração espicha. Os netos do marido viram netos da gente também. Do Carlos, eu ganhei mais 4 de presente. Então, para mim, é tudo neto igual, tudo misturado na mesma alegria. Eu vivia rodeada de gente, minha filha. Filhos, genros, nora, netos. A casa do Carlos vivia cheia nos fins de semana. Sábado de manhã já começava a chegar gente. A casa enchia de barulho, de criança correndo pelo jardim, de risada, de grito, de conversa alta na sala, televisão ligada, rádio tocando música boa. O Carlos adorava aquilo. Adorava de verdade. Ele sentava na poltrona da sala com um neto em cada joelho, outro pendurado nas costas, e ria daquela risada gostosa de homem feliz. Dizia que casa silenciosa era casa triste, que casa boa era casa com barulho de criança. E a nossa tinha barulho de sobra. Ele brincava com eles de um jeito que eu nunca tinha visto homem feito brincar. Não tinha tempo ruim, nem dor nas costas que segurasse. Ele se jogava no tapete da sala, virava cavalo para a molecada montar, relinchava, fazia voz de lobo mau, inventava história de pirata. Os netos amavam o vô Carlos. Era uma festa quando ele chegava, uma gritaria de felicidade. E ele amava de volta, com aquele amor generoso, desmedido. Mas tinha uma razão para tanta entrega, viu? Quando a gente ficava sozinho, de noite, ele desabafava comigo. Dizia com o olho meio marejado: "Lourdes, eu trabalhei demais, construí império, fiz fortuna, mas perdi a infância dos meus meninos. Quando vi, já eram homens feitos." Ele carregava essa culpa de ter sido um pai de talão de cheque e não de presença. Ele sentia que ali, com os netos, Deus estava dando uma segunda chance para ele consertar o tempo perdido. E os filhos dele? Ah,
Esses são de ouro. Eles viam aquilo e se emocionavam. Claro que sentiram falta do pai quando eram pequenos. Quem não sente? Mas em vez de guardar mágoa, eles achavam bonito. A Jorge chegou a me dizer: Dona Lourdes, o pai mudou. Demorou, mas mudou. E ver ele rolando no chão com as crianças hoje, isso cura qualquer ausência do passado. Eu cozinhava para os domingos. Cozinhava porque gostava, porque era a minha forma de mostrar amor. Fazia panelão de macarrão, frango assado, farofa, salada, arroz, feijão. O Carlos ficava do meu lado na cozinha, provando tempero, roubando pedacinho de queijo, me abraçando por trás enquanto eu mexia a panela. Éramos, minha filha, éramos felizes. Daquele jeito simples e verdadeiro que a gente só reconhece quando já viveu o suficiente para saber o que é infelicidade. Foi nessa época que eu finalmente penguei o avental da Dona Marlene. Parei de trabalhar na casa dela. Não porque brigamos, imagina? Continuamos amigas irmãs, próximas como sempre. Mas o Carlos bateu o pé. Sentou comigo na varanda uma tarde e disse: Lourdes, você já trabalhou por 3 vidas. Trabalhou desde menina, trabalhou viúva, trabalhou com 3 crianças pequenas. Agora chega. Agora é hora de aproveitar. Eu tentei argumentar. Falei que gostava de trabalhar, que a Dona Marlene precisava de mim, que eu não sabia ficar parada. Mas ele insistiu que eu merecia descanso. Disse que podia me dar isso. E eu obedeci, né? A Dona Marlene entendeu. Chorou quando eu contei, mas chorou feliz. Disse que era sobre isso mesmo, que eu merecia. Continuamos nos vendo, tomando café na casa dela ou na minha, conversando, rindo, relembrando os anos todos. A amizade não acabou, só mudou de forma. Virei madame. Mas madame mesmo, eu que tinha passado a vida inteira com as mãos na água sanitária, nas panelas, no tanque de roupa, agora tinha tempo. Tempo para sentar e não fazer nada. Tempo para ler revista. Tempo para cuidar das minhas plantas no jardim sem pressa. Tempo para viver. Tinha doméstica, você acredita? E o Carlos me levou para viajar. Sabe a primeira viagem que eu fiz com o Carlos? Foi para a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde a minha mãe morreu naquele rio. Eu nunca tinha voltado lá, minha filha. Nunca. Depois que casei com o Sebastião e vim morar na cidade dos pais dele, eu me afastei de tudo. Não era porque eu quis, viu? No começo, era o tempo curto. Depois, era porque não tinha dinheiro para passagem. Era longe, 5 horas de ônibus, e passagem custava caro quando a gente não tinha nem pro arroz. Eu mandava carta. Mandava todo ano no Natal, no aniversário do pai, mandava notícia dos meninos, mandava foto quando tinha. Mas nunca recebi resposta. Nenhuma. Eu pensava, será que o pai morreu? Será que eles se mudaram? Será que estão com raiva de mim? Então, eu parei. Nunca mais escrevi. Se eles não me queriam, eu não ia incomodar. Quando o Carlos soube disso, ele bateu o pé. Disse: Lourdes, a gente vai lá. Você precisa saber da sua família. Eu fiquei com medo. Medo de chegar lá e encontrar o pai velho, doente, abandonado. Medo de os irmãos me olharem torto, pensando que eu tinha sumido porque quis. Medo de descobrir que todo mundo tinha morrido e eu nem fiquei sabendo. Mas fomos. O Carlos me levou de carro, disse que era mais confortável que ônibus. Meus filhos não puderam ir por causa do trabalho. A gente saiu de manhã cedo. Eu tava com o estômago embrulhado a viagem inteira, olhando pela janela, reconhecendo as curvas da estrada, o formato das montanhas, o cheiro do ar mudando quando a gente chegava perto. A cidade estava diferente. Maior. Tinha asfalto em rua que antes era de terra. Tinha prédio onde antes era terreno baldio. Mas quando a gente chegou perto da casa onde eu cresci, aquela casinha de 3 cômodos com quintal de terra batida, eu reconheci na hora. O pé de goiaba ainda estava lá. A cerca de madeira, remendada, mas era a mesma. Bati palmas com a mão tremendo. O Carlos segurou minha outra mão, me dando força. Quem abriu foi o Aparecido, meu irmão. Ele estava velho, cabelo ralo, barriga grande, mas os olhos eram os mesmos. Ele me olhou, piscou, piscou de novo e de repente gritou: Lourdes! Eu não consegui falar. Só chorei.
Ele me puxou para dentro, me abraçou apertado, chamou a mulher dele, chamou os filhos. A casa encheu de gente, todo mundo querendo me ver, me tocar, confirmar que eu estava ali de verdade. Foi quando eu perguntei pelo pai. O pai não veio receber a gente. Eu queria que fosse ele ali na porta nos recebendo. O Aparecido baixou a cabeça e disse: Pai morreu faz 7 anos, Lourdes. A gente mandou carta avisando. Você não recebeu? 7 anos. Meu pai tinha partido fazia 7 anos e eu vivendo a minha vida sem saber. Senti o sangue fugir do rosto, as pernas bambearam. Se não fosse o Carlos me segurar firme e me botar sentada, eu tinha ido ao chão ali mesmo. O Aparecido, coitado, jurou que mandou carta. 3. Mandou pro endereço antigo, o da loja. Na hora, a ficha caiu feito uma pedra no estômago. O Antônio. Eu usava o endereço da loja porque lá sempre tinha gente para receber o carteiro. Era mais seguro que a minha casa. Mais seguro para quem? Aquele casal? O Antônio e a Aparecida? Eles interceptaram. É de uma ruindade que não cabe no peito, né? Esconder a morte de um pai? Não sei se eles abriram e leram ou se só rasgaram quando viram meu nome, mas o fato é que sumiram com as cartas. E eu... minha filha, eu me culpei tanto. Fui inocente. Que ousadia. Ou melhor, que falta de Deus no coração. Roubaram minha loja e roubaram meu luto. E eu também, né? Fui burra. A gente, quando tá no meio do furacão, não pensa nos detalhes. Nunca lembrei de mudar o endereço. Paguei caro pelo meu esquecimento. Mas a culpa não foi só do destino ou da maldade do cunhado, não. Eles ali, meus irmãos, também falharam comigo. E como falharam? O pai, coitado, não sabia ler nem escrever um A. Dependia da boa vontade dos outros. O Aparecido, de cabeça baixa, sem coragem de me encarar, acabou confessando. Ele recebia as minhas cartas e lia pro pai. Disse que o velho ficava todo prosa, ria, se emocionava, mandava ele pegar o papel na hora para ditar a resposta. Mas o danado do meu irmão... o relaxo. Nunca tinha tempo. Deixava para depois, dizia, amanhã eu escrevo, pai. E o amanhã nunca chegava. Fiquei chateada, viu? Senti uma pontada no peito de saber que meu pai morreu querendo falar comigo e não conseguiu por preguiça de filho. O Aparecido me pediu perdão, quase chorou, mas a verdade é dura. Precisou a morte bater na porta para ele finalmente criar vergonha e pegar na caneta para me escrever. Tarde demais. Choramos muito naquele dia. Os outros irmãos apareceram. A Teresa, que tinha casado com um mecânico e morava 2 ruas abaixo. O Zé Carlos, que tinha virado caminhoneiro e estava de passagem. Todos casados com seus filhos e até netos. Fomos no cemitério. O coração apertado, batendo na garganta. A sepultura era simples, de terra batida, mas ali estavam os 2 juntos de novo. Pai e mãe na mesma cova. Uma cruz de cimento com o nome dele pintado logo abaixo do dela. O Zé me contou ali, na beira do túmulo, que o pai foi homem de uma mulher só. Nunca quis saber de casar de novo. Depois que a mãe se foi, ele viveu para trabalhar e para ajudar a cuidar dos filhos dos meus irmãos. Foi avó e avô ao mesmo tempo para eles. Me contaram que o fim foi sofrido. Pneumonia. O coitado ficou 21 dias internado no hospital, lutando para respirar, esperando uma melhora que não veio. 21 dias. E eu sem saber de nada. Quando ouvi isso, minha pressão até baixou. Ajoelhei ali mesmo, pus a mão na terra quente e chorei tudo o que eu tinha guardado. Pedi perdão. Perdão por não ter estado lá segurando a mão dele nesses dias de hospital. Perdão por ter sumido. Perdão por não ter dado a ele a alegria de conhecer os meus filhos, os netos que ele nunca pegou no colo. De volta na casa, sentados à mesa da cozinha tomando café, eu contei tudo. O roubo, a loja, os cunhados, a miséria, os anos de luta. O Zé Carlos fechou o punho em cima da mesa com raiva. A Teresa chorou. O Aparecido disse palavrão. Eles entenderam. Entenderam que eu não tinha abandonado ninguém, que eu tinha sido jogada num buraco fundo e passei 20 anos tentando sair. Mas estranharam o Carlos também.
Claro que estranharam. Isso foi logo no começo da nossa visita. Eles conheciam o Sebastião, e agora eu aparecia com outro homem de cabelo grisalho, bem vestido, de carro. O Zé perguntou direto: "Cadê o Sebastião?" Eu contei. Contei que ele tinha morrido em 80, de infarto, com 38 anos. Contei que fiquei viúva 20 anos, criando os 3 sozinha. E contei que o Carlos era a segunda chance que Deus tinha me dado. Meu irmão apertou a mão do meu marido, olhou no olho dele e disse: "Então, você é bem-vindo na família." Passamos o dia inteiro lá. Conheci sobrinhos, sobrinhas, até sobrinho neto. A casa encheu de gente, fizeram almoço, mataram galinha, foi aquela festa. Antes de ir embora, o Aparecido me deu uma caixa. Dentro tinha as cartas que eu tinha mandado ao longo dos anos, todas guardadas. E tinha foto. Foto da minha mãe, do meu pai, de nós 4 quando éramos crianças. Era praticamente a única foto nossa, e ele confiou a mim. Eu abracei aquela caixa e chorei tudo o que tinha para chorar. Voltamos para casa de noite. Eu dormi no carro, a cabeça encostada no ombro do Carlos, a caixa de fotos no colo. E pela primeira vez, minha filha, eu senti que o passado tinha deixado de doer. Não tinha cicatrizado completamente, não, mas tinha parado de sangrar. Só Deus sabe a falta que meus pais me fazem até hoje. A segunda viagem foi para o Nordeste. Eu nunca tinha saído do estado, minha filha. Nunca. A coisa mais longe que eu tinha ido na vida era a capital, uma vez, para levar o Ricardo numa consulta de especialista. Mas Nordeste? Praia? Aquilo era coisa de gente de novela. Pegamos o avião. Meu Deus, o avião! Eu tava apavorada, agarrada no braço do Carlos, rezando baixinho. Ele segurava minha mão e ria, dizendo que era tranquilo, que eu ia gostar. E gostei. Quando o avião subiu e eu vi as nuvens por baixo, Senhor Jesus, eu chorei. Chorei de emoção pura. Parecia que eu estava flutuando no céu, perto de Deus. Chegamos em Natal. Calor, aquele calor úmido que gruda na pele. Cheiro de maresia, cheiro de coco, cheiro de coisa diferente. O hotel era bonito, tinha piscina, café da manhã com tanta comida que eu não sabia nem por onde começar. Mas o melhor foi o mar. Eu entrei no mar pela primeira vez com 58 anos de idade. O Carlos segurou minha mão e foi comigo, devagar, a água fria batendo nos pés, depois nos joelhos, depois na cintura. Eu tava com medo, achando que a onda ia me derrubar, porque o mar puxa a gente, né? Quando a primeira onda molhou meu rosto e eu senti o sal na boca, eu ri. Ri alto, daquele jeito que criança ri quando descobre coisa nova. O gosto era esquisito, meio amargo, meio salgado, mas era liberdade. Era o gosto da liberdade. Ficamos uma semana, comemos tapioca na praia, camarão, peixe grelhado, andamos de buggy pelas dunas, aquilo balançava tanto que eu gritava e ria ao mesmo tempo. Tiramos foto, muita foto. Coleção mesmo. Eu tenho todas guardadas até hoje num álbum que mandei fazer quando voltamos. Depois teve outra viagem. Fomos para Gramado ver o Natal Luz. Isso foi em dezembro de 2005, eu acho. Frio, minha filha, aquele frio de cortar a cara. Mais que frio bonito. A cidade toda enfeitada, luzes por tudo quanto é lado, árvore de Natal gigante na praça, desfile com roupa de época, música, neve artificial caindo. Eu me sentia dentro de um sonho. Andava de mão dada com o Carlos pelas ruas enfeitadas, olhando vitrine de loja de chocolate, de loja de malha, de coisa bonita que a gente nem precisava, mas tinha vontade de comprar só pra ter. Comemos fondue num restaurante chique, aquele negócio de enfiar o pãozinho no queijo derretido. Eu não sabia nem segurar o garfinho direito no começo, mas o Carlos me ensinou, rindo, sem me fazer sentir burra. Comemos em restaurante que tinha taça de cristal. Taça de cristal, minha filha. Eu, que a vida inteira bebi água em copo de alumínio ou de vidro comum, agora estava segurando uma taça fininha, delicada, que refletia a luz da vela da mesa. Coisas que eu só via na novela das 8 e achava que não era pra gente como eu.
Viajamos outras vezes também. Muitas outras. O Carlos dizia que a gente tinha que compensar o tempo perdido, que ele tinha passado a vida trabalhando demais e eu tinha passado sofrendo demais, então agora era a hora de aproveitar. A gente viajava umas 4, 5, às vezes 6 vezes por ano. Parecia lua de mel. Aqui no Brasil, conheci quase tudo. Fomos para Foz do Iguaçu ver as cataratas. Aquela água caindo com uma força que parecia que a terra estava rachando. O barulho era tão alto que a gente não conseguia conversar, só ficava olhando, boca aberta, sentindo o respingo da água no rosto. Eu pensei, Deus fez isso. Deus botou isso aqui para a gente lembrar que Ele é poderoso. Tinha um passeio de barco que ia lá embaixo, bem debaixo da queda d'água. O Carlos ficou empolgado, querendo ir. Eu olhei para aquilo e falei, nem morta. Eu não sou tão aventureira assim não, isso já é demais para mim. Ele insistiu, disse que era seguro, que ia ser emocionante. Mas eu bati o pé. Falei que preferia ficar ali em cima, de longe, olhando, com os pés no chão firme. Ele resmungou um pouco, fez cara de decepcionado, ficou olhando para o barco cheio de gente, com aquela cara de quem tá perdendo a aventura da vida. Aí eu disse, vai você, ué, eu espero aqui, vai, aproveita. E sabe o que ele disse? Ah, não vou te deixar sozinha aqui não. Arão, sei. Aposto que ele era aliviado que eu não tinha topado, porque aí ele arrumou desculpa boa para não ir também. Homem é assim, né? Gosta de falar que é corajoso, mas na hora do vamos ver, treme na base. Ficou comigo ali na passarela de mãos dadas, olhando a água cair de longe. E tava bom assim. Tava ótimo. A gente não precisava se molhar até os ossos debaixo de cachoeira para provar nada. Fomos pro Rio de Janeiro. Subimos de bondinho no Pão de Açúcar e eu olhei a cidade toda lá de cima, pequenininha, as casinhas parecendo formiguinha, o mar azul brilhando no sol. Pensei, como Deus é grande e a gente é pequeno, mas mesmo assim Ele cuida. Cuida de cada um. Até de mim, que achava que tinha sido esquecida. Mas não foi só Brasil não, minha filha. O Carlos me levou para fora do país também. Para fora. Eu, que nunca tinha pisado num avião, agora estava cruzando fronteira, carimbando passaporte, falando com gente que não falava português. Fomos para a Argentina. Buenos Aires. Cidade linda, cheia de prédio antigo, de teatro, de restaurante chique. A gente andou pela avenida principal, comeu carne naqueles restaurantes que servem num prato do tamanho de uma roda de carroça. Assistimos show de tango, aquela dança sensual, os dançarinos grudados um no outro, sapateando no chão de madeira. O Carlos me tirou para dançar depois, na praça, só nós dois, sem música, só rindo feito dois bobos apaixonados. Fomos pro Uruguai também, Punta del Este, praia bonita, água gelada, vento forte. Ficamos num hotel de frente pro mar, acordava de manhã e via o sol nascendo na água. Comemos churrasco uruguaio, tomamos vinho, andamos de mãos dadas pela orla. Eu me sentia jovem. Jovem de novo, mesmo com cabelo branco que eu pintava no salão e ruga no rosto. O Carlos quis ir pro Chile, Santiago. Subimos a montanha, lá no teleférico, e eu quase morri do coração de tão alto que era. Mas a vista valia o susto. Montanha de neve em volta, céu azul clarinho, ar gelado entrando no pulmão. Comemos num restaurante giratório, aquele que vai rodando devagar e a gente vê a cidade inteira enquanto come. Eu ficava zonza, mas feliz. E teve a viagem para visitar a Adelaide, a filha do Carlos que morava nos Estados Unidos. Ela era médica, morava em Miami, na Flórida. Casada, sem filhos ainda na época. Ela insistiu tanto para o pai ir visitar e ele ficou todo orgulhoso de me levar junto, de me apresentar como a mulher dele, porque ela não veio para o nosso casamento. Ficamos uma semana na casa dela. Casa bonita, moderna, com piscina no quintal. A Adelaide me tratou como mãe desde o primeiro dia. Me abraçou no aeroporto, chorou, disse que estava feliz de ver o pai feliz de novo. Ela me levou para conhecer a cidade, me levou no shopping gigante, naquelas lojas enormes que vendem tudo. Comprei presente para os netos, roupa, brinquedo, tanta coisa que tivemos que comprar mala extra para trazer.
O Carlos ficava radiante vendo a filha dele e eu nos dando bem. Dizia que era tudo o que ele queria, ver as duas mulheres que ele mais amava no mundo se gostando. E a gente se gostava mesmo. A Adelaide era educada, carinhosa, respeitosa. Ligava toda semana quando a gente voltou para o Brasil, perguntava de mim, mandava presente, e teve a viagem mais especial de todas. Paris. Minha filha, Paris. Eu nem acreditava quando o Carlos me deu a passagem de presente de aniversário. Falei: Carlos, isso é loucura, a gente não precisa ir tão longe. Mas ele insistiu. Disse que queria me levar na cidade mais romântica do mundo porque eu merecia. Fomos, 10 horas de avião. Eu dormi metade do caminho de tão cansada, mas a outra metade fiquei olhando pela janela, vendo o oceano lá embaixo, pensando, eu, Lourdes, a mesma que lavou o chão de casa alheia com a barriga roncando de fome, agora tô indo para Paris. Chegamos de manhã cedo. Paris é coisa de outro mundo, minha filha. Prédio bonito, rua limpa, gente andando elegante, cheiro de pão saindo das padarias. A gente ficou num hotelzinho pequeno, simples, mas charmoso, com janela que dava para uma ruazinha de pedra. Vimos a Torre Eiffel, de perto. Aquele negócio é gigante, muito maior do que parece na foto. A gente subiu até o 2º andar, eu tremia de medo de tanta altura, mas o Carlos segurava minha mão e dizia: Olha, Lourdes, olha que vista. E era mesmo. A cidade toda espalhada embaixo, o rio cortando no meio, as luzinhas acendendo quando começou a escurecer. Andamos pelos museus. Eu não entendia nada de arte, mas ficava olhando aqueles quadros antigos, aquelas estátuas de mármore, e pensava: tem gente que fez isso com as próprias mãos. Comemos croissant, aquele pãozinho folhado que desmanchava na boca. Tomamos café em cafeteria de calçada, sentados na mesinha redonda, vendo gente passar. O Carlos pedia em inglês porque eu não sabia nada e eu ficava quietinha do lado, sorrindo, me sentindo uma rainha. Ficamos uma semana inteira. Quando voltamos, eu trouxe malas cheias de presente para os netos, para os filhos, para as noras, para o genro. Trouxe até para Dona Marlene, um lenço de seda que eu escolhi numa lojinha perto da Catedral de Notre Dame. Foram 4, 5, 6 viagens por ano durante quase 10 anos. Às vezes era viagem curta, fim de semana prolongado em Campos do Jordão, em Petrópolis, em Monte Verde. Às vezes era viagem longa, 2 semanas fora, conhecendo país novo, comida nova, gente nova. Mas era sempre nós dois, sempre de mãos dadas, sempre felizes. Era igual lua de mel, só que melhor. Porque a gente já era velho, já sabia o valor das coisas. Não tinha pressa, não tinha cobrança, não tinha expectativa além de aproveitar. E a gente aproveitou, minha filha. Aproveitou cada minuto. Foram anos bons. Anos de paz. De acordar tarde, de tomar café com calma, de sentar na varanda sem pressa. De receber os netos, de fazer bolo, de viver sem aquele peso constante nas costas. Mas a vida não é só festa, né? E a idade chega para todo mundo. A Dona Hilda, aquela santa, a vizinha que cuidou dos meus meninos quando eu não tinha ninguém. Foi o coração. Coração cansado de tanta batalha, de tanta vida dura. Ela já estava com 80 e poucos, morava com uma filha, mas a filha trabalhava o dia todo e a coitada ficava em casa sozinha, sem cuidado direito. Quando a gente soube que ela estava sofrendo na fila do postinho, esperando consulta que nunca chegava, o Carlos não pensou 2 vezes. Ele assumiu tudo, bateu na mesa e disse: Dona Hilda merece tratamento de rainha. E cumpriu. Pagou hospital particular, o melhor da cidade. Contratou médico especialista, cardiologista que vinha de fora. Botou enfermeira dia e noite do lado da cama dela, para não deixar ela sozinha nem um minuto. Pagou remédio, exame, tudo o que precisava. A família da Dona Hilda chorava de gratidão. Queriam beijar a mão dele, ajoelhar na frente dele, porque eles não tinham como pagar aquilo tudo. A filha dela, coitada, ganhava salário mínimo como auxiliar de limpeza. Não tinha condição. Mas, infelizmente, minha filha. Contra o tempo não tem remédio que dê jeito. Ela já estava velhinha, o corpo gasto, o coração cansado de tanta batalha. Os médicos fizeram o possível e o impossível,
mas chega uma hora que a gente tem que entregar para Deus. Ela foi descansar, mas foi com dignidade, viu? Num quarto limpo, lençol cheiroso, tratada com todo o carinho até o último suspiro. E não foi sozinha. Os filhos dela, os netos dela e os meus também, que amavam ela feito avó de sangue, fizeram uma corrente ali do lado. Seguramos a mão dela até o fim. Eu não arredei o pé. Fiz questão de estar lá, de segurar firme, porque aquela mulher acolheu meus meninos quando eu não tinha onde cair morta. Ela foi avó quando eles precisaram. Foi anjo quando eu não tinha ninguém. Eu senti uma falta danada dela. Chorei no enterro, chorei em casa, chorei toda vez que lembrava do rosto bondoso dela, dos braços que seguraram meus filhos, da paciência que teve comigo. Mas o coração ficou em paz. Em paz porque eu consegui retribuir, através do Carlos, um pouquinho do tanto que ela fez por mim. Ela não morreu abandonada, não morreu sofrendo na fila do SUS. Morreu cuidada, respeitada, amada. Vivi com o Carlos por quase 10 anos. 10 anos bons, minha filha. 10 anos de paz, de carinho, de cuidado. Ele me tratou como rainha, ele me dava presente, me elogiava, me fazia sentir bonita mesmo com 60 e poucos anos, mas infelizmente. Ele morreu em 2009, infarto, igual ao Sebastião, igual aos pais do Sebastião, igual a Dona Hilda. Mas ele tinha 73 anos, tinha vivido uma vida longa, tinha aproveitado. Doeu? Doeu. Mas foi diferente da dor que eu senti quando o Sebastião morreu, porque dessa vez eu não fiquei sozinha. Eu tinha meus filhos crescidos, meus netos, minha casa, minha história. Eu não precisava recomeçar do zero. O Carlos me deixou herança. Deixou. A casa ficou para mim. Tinha dinheiro guardado. Tinha investimento. Os filhos dele não questionaram nada, respeitaram a vontade do pai. Eu usei parte desse dinheiro para ajudar meus filhos, para pagar faculdade de neto, para reformar a loja do Juninho quando ele precisou expandir. E guardei o resto para viver com dignidade na velhice. Foi o Carlos que me deu de volta o que o Antônio tinha roubado. Não a loja, a dignidade. A sensação de ser vista, de ser valorizada, de ser amada. E por isso eu sou grata. Grata a Deus, grata à dona Marlene por ter me convidado naquele Natal, grata ao Carlos por ter tido a coragem de investir numa mulher com passado pesado. E por falar em roubo. Eu nunca desejei mal para os meus cunhados. Isso eu preciso deixar bem claro. Eu senti raiva sim, uma raiva tão grande que às vezes eu ficava sem ar. Uma raiva que me acordava de madrugada e não me deixava dormir de novo. Mas eu nunca ajoelhei na frente do altar e pedi para Deus castigar ninguém. Nunca. Eu pedi a força para mim. Só isso. Mas a vida, minha filha, a vida tem uma contabilidade própria. Ela demora, mas acerta. Lá pelo começo dos anos 2000, eu comecei a ouvir comentários. Isso já fazia 20 anos desde a morte do Sebastião. Eu já era outra pessoa, os meninos já eram adultos, eu tinha me casado. O que importa é que 20 anos depois, as coisas começaram a mudar para a família Pereira. O Antônio e o Valdecir, que tinham prosperado com a loja roubada, começaram a brigar. Brigar feio. Pelo dinheiro, claro. A loja que era do meu marido cresceu nas mãos deles por um tempo, sim, mas nenhum dos dois tinha o tino de comerciante que o Sebastião tinha. Vendiam fiado para quem não pagava, gastavam mais do que ganhavam, compravam carro, compravam besteira. O Antônio bebia, o Valdecir jogava. E dinheiro fácil, minha filha, dinheiro que vem sem suor, escorre pelas mãos como água. A loja começou a encolher. Perdeu freguês, perdeu crédito com fornecedor. O Antônio queria vender e dividir o dinheiro. O Valdecir queria continuar. Brigaram na frente de todo mundo, na calçada, gritando, até saíram na mão. A cidade inteira viu. As mesmas pessoas que me chamaram de mentirosa 20 anos antes, agora assistiam os dois irmãos se destruindo. O Antônio teve um derrame. Pesado. Ficou sem mexer o lado esquerdo do corpo, sem falar direito, babando. 60 e poucos anos e virou um trapo. A Aparecida, aquela que desfilava de vestido novo na missa, agora tinha que dar banho nele,
trocar fralda, virar ele na cama. Os filhos deles, que foram criados no luxo roubado, não quiseram saber. Um foi embora para a capital e sumiu. O outro vivia pedindo dinheiro e não aparecia para ajudar. O Valdecir perdeu o resto no jogo. Tudo. A parte dele da loja, a casa, o carro. A Neuza separou dele e foi embora com os filhos para casa de parente. Ele ficou sozinho num quartinho alugado, vivendo de bico, pedindo dinheiro emprestado para os mesmos vizinhos que antes ele tratava de cima para baixo. A loja, que era a Mercearia São Sebastião do meu marido, que virou Mercearia Pereira e Irmãos, foi leiloada para pagar dívida. Leiloada. Vendida para um estranho que transformou num depósito de material de construção. O letreiro foi arrancado, a fachada pintada de outra cor, e nada mais lembrava que ali um dia um homem honesto trabalhou 12 horas por dia para sustentar a família. Eu soube de tudo por terceiros. Não procurei saber, chegava até mim. A cidade é pequena, as notícias viajam. E quando me contaram por último que a Aparecida morreu e que o Antônio tinha sido internado num asilo público porque a família não dava conta, os filhos não queriam saber dele, eu senti uma coisa estranha. Uma coisa que eu esperava que fosse satisfação, mas não era. Era vazio, um vazio imenso. Ele morreu no asilo, sozinho, sem nenhum dos filhos por perto. Morreu do segundo derrame, disseram, mas eu acho que morreu de abandono. Do mesmo abandono que ele impôs a mim e aos meus filhos quando roubou a nossa loja e nos jogou na miséria. É triste. O Valdecir durou mais uns anos. Ficou doente do fígado de tanto beber. Morava de favor na casa de um conhecido, magro, amarelo, sem dente. Morreu numa madrugada de inverno. Acharam ele no quarto de manhã, já frio. Ninguém sabe a que horas foi. Quando o Ricardo me contou, eu estava na cozinha fazendo bolo para os netos. Parei de mexer a massa, fiquei uns segundos em silêncio e disse: Deus vê tudo, eu não precisei fazer nada. O Ricardo me olhou e disse: A justiça dos homens falhou, mãe, mas a justiça da vida não. Eu voltei a mexer a massa. O bolo ficou bom. Eu não senti prazer na desgraça deles. Isso eu preciso que fique registrado. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu também não senti pena. E talvez eu devesse, talvez uma mulher cristã devesse sentir pena. Mas eu gastei toda a minha pena comigo mesma e com os meus filhos durante 20 anos. Não sobrou para quem me roubou. O Ricardo hoje tem 55 anos. É advogado de direito de família e trabalhista, daqueles que o pobre procura quando não tem mais ninguém. Ele cobra de quem pode e trabalha de graça para quem não pode, igualzinho ao doutor Almeida que tentou me ajudar naquela época. Acho que ele se espelhou naquele homem magro de óculos grossos, sem nem perceber. Tem escritório na capital, é respeitado, ganhou prêmio de entidade de direitos humanos. Casado com a Sandra ainda, ela é professora do estado, logo se aposenta. A Andréia tem 52, é enfermeira no hospital público, trabalha em emergência, turno da noite, aquele turno que ninguém quer. Chega em casa destruída, mas diz que não troca por nada. Ainda casada com o Marcos, que era técnico de enfermagem, se conheceram no hospital. Hoje em dia ele é médico, clínico geral. Ele reclama dela, não quer que ela trabalhe, mas ela é teimosa. Com quem será que ela puxou, hein? E por último, tem o Juninho. Meu caçulinha, vê se pode? Sebastião Júnior, já com seus 49 anos nas costas. Homem feito, empresário respeitado aqui na região, tocou a elétrica pra frente que é uma beleza. Tem nome na praça. Ele construiu uma família linda com a Fernanda, moça de ouro, de família tradicional. Me deram 2 netos que são a luz dos meus olhos. O Pedro, que já tá um rapagão de 15 anos, e a Clara, com 13, uma boneca. Mas a vida tem dessas, né, minha filha? O casamento não vingou. Separaram. Coisa moderna. Na minha época a gente remendava. Hoje o povo troca. E a troca, ai Jesus, dai-me paciência. Agora ele tá namorando uma tal de Patrícia. Minha filha, a menina é uma criança. Acho que não tem nem 20 anos completos. Tem idade para brincar de boneca com a minha neta. Aqui entre nós, que isso não saia daqui, eu não tenho papas na língua.
Chamei ele no canto outro dia e falei rasgado: Juninho, acorda pra vida, meu filho. Abre esse olho. Essa menina tá querendo é o teu dinheiro, o conforto que você pode dar. É interesseira. E sabe o que ele me respondeu, o sem vergonha? Riu na minha cara com a maior calma do mundo e disse: Eu sei, mãe, eu não sou bobo. Ela quer meu dinheiro e eu quero a juventude e o corpo dela. Ninguém tá enganando ninguém. Fiquei até sem resposta. Se ele sabe onde tá amarrando o burro e diz que é uma troca justa, então fazer o quê? Fica elas por elas. Eu não me meto mais. Nenhum dos meus filhos tem relação com a família dos tios. Nenhum. Os primos do lado do Antônio e do Valdecir a gente nem sabe onde andam. Nunca procuraram, nunca mandaram recado, nunca pediram desculpa. E ninguém da minha casa procurou também. Esse capítulo fechou. Fechou para sempre. A família que eu tenho hoje, minha filha, essa família barulhenta que enche minha casa de domingo. Essa família vale mais que qualquer loja. Vale mais que qualquer herança. Porque herança de dinheiro gasta. Herança de caráter fica. 81 anos. Eu comecei essa história dizendo que era muito peso, e é. Mas sabe o que eu aprendi carregando esse peso todo? Que a gente não quebra fácil. A gente verga, a gente geme, a gente chora no banheiro dos outros, mas não quebra. Não quando tem filho para criar. Não quando tem motivo para levantar de manhã. A vida foi dura comigo, minha filha. Disso não tenho dúvida. Perdi o marido com 35 anos. Fui roubada pela própria família dele. Passei fome. Trabalhei até o corpo não aguentar. Dormi 4 horas por noite durante anos. Engoli humilhação, engoli fofoca, engoli olhar de pena e olhar de desprezo. Engoli tudo e continuei de pé. Mas a vida não foi injusta no final. Isso eu preciso dizer. Porque se eu olho para trás e faço a conta toda, do começo ao fim, o saldo fecha positivo. Eu sempre penso no Sebastião, em como teria sido nossa vida se ele não tivesse partido cedo demais. Ele morreu faz 46 anos e eu ainda penso nele. Não com dor, não mais. Com saudade mansa, daquela que esquenta em vez de queimar. Eu gosto de pensar que ele ia gostar dos netos. Que ia pegar a Clara no colo, que ia ensinar futebol pro Pedro, que ia se orgulhar do Ricardo e chorar na formatura da Andréia. Que ia ficar sem palavras vendo a loja do Juninho com o nome dele na fachada. Ele ia gostar. Eu sei que ia. Que Deus te abençoe, minha filha, e obrigada por me ouvir. E para você, mulher que assistiu todo esse relato, temos uma notícia maravilhosa. Depois de tantos pedidos sobre as dúvidas da menopausa, criamos um verdadeiro tesouro. O e-book Menopausa, o guia completo, 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos esse guia para ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo sobre menopausa de forma clara. Conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença, com protocolos testados, explicações sinceras sobre reposição hormonal e orientações sobre baixa libido. Incluímos um guia prático de onde comprar cada item, o que precisa de receita médica e o que não precisa. E tem bônus especiais, fórmula para os cabelos não ficarem brancos e dica poderosa para acabar com o melasma. Esse guia casa perfeitamente com nosso outro tesouro, 100 chás das avós para diversos males, que tem receitas especiais que também ajudam durante a menopausa. Imagina ter os 2 conhecimentos na palma da sua mão? Para conhecer esses livrinhos preparados com tanto carinho, clique no link fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Atenção! Estes livrinhos são digitais, não chegarão em sua casa via correios. Que Deus abençoe você e sua família.